Muito bem. Então é isso, né? Igualdade segundo o Espiritismo. No entanto, antes de nós discutirmos a igualdade segundo o Espiritismo, é necessário discutir o conceito de igualdade filosófico e as aplicações políticas do conceito de igualdade, que são muito intensas, muito presentes na sociedade. É um dos conceitos políticos mais discutidos, um dos conceitos também na esfera social, para um pouco além da esfera política, quando a gente fala assim de cultura, sociedade civil e como a sociedade civil se organiza, né? Por exemplo, o movimento espírita não é uma instituição de Estado, é uma instituição da sociedade civil, instituições muito importantes, né? Conjunto de instituições, né? Que a gente chama de movimento espírita, é um guarda-chuva de instituições da sociedade civil. As pessoas livremente se associam, se identificam como espíritas, contribuem para obras, para projetos, e nada disso passa pelo Estado, né? Não há uma agência governamental, por exemplo, que diz que é que os espíritas devem fazer no movimento espírita, né? Embora haja aqui e ali um ou outro ponto de encontro com o Estado. Então, quando a gente fala desses elementos da sociedade civil, como, por exemplo, instituições espíritas, a gente está saindo um pouco da política propriamente dita e tratando de política num sentido muito mais amplo, no sentido grego da palavra, no sentido do debate público em geral, aí sim, mas não é o termo que a gente usa quando a gente pensa em política, não é esse sentido que a gente está efetivamente usando. Eu achei importante destacar que, dentro do conceito genérico de igualdade na espécie humana, na humanidade, o conceito espírita, ele é muito calcado nessas duas figuras, que são duas das mais importantes figuras acerca do discurso sobre a igualdade no planeta Terra, que são Jesus e Kardec. Não por acaso, vou falar também um pouco de Sócrates, que é muito importante, é chave para a relação, inclusive, entre eles dois. Kardec o tempo todo declara Sócrates como um tipo de mediador entre a modernidade espírita e a doutrina de Jesus, né? Então é uma leitura racional, é uma leitura crítica o tempo todo, e por isso a mediação importantíssima de Sócrates, declarada no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, na introdução do livro, né? Mas, fundamentalmente, a gente poderia dizer que esses dois pensadores, eles são o centro, são os pilares da posição espírita acerca da igualdade. E são dois espíritos que, ao assumirem o corpo físico nesse plano, de fato, trabalharam de maneira extremamente criativa e muito avançada o conceito de igualdade, né? Destoando muito das concepções de igualdade dos seus pares, da sua época principalmente, e inclusive de gerações posteriores. Podemos passar para o próximo? Bom, isso é um meme muito famoso, né? Que mostra aqui duas concepções possíveis de igualdade. A igualdade como condições ou mais ou menos distribuição de recursos idênticos, né? E do lado direito, vocês vão ver a noção nova que tem sido desenvolvida nas últimas décadas de equidade ou equanimidade, que é a tentativa de solucionar assimetrias naturais através de uma distribuição também assimétrica de oportunidades e recursos. As duas teorias, elas são patentemente materialistas e que estão expressas nessas fotografias, né? Nós vamos precisar ver como é que o conceito espírita e o conceito de Jesus, na verdade, difere bastante desse conceito. Mas guardem na mente que essa é a concepção acadêmica, por assim dizer, de igualdade ou de equidade. Podemos seguir. Pode clicar mais uma vez? Isso. Então, nós temos
leis e princípios, que inclusive são constitutivos da doutrina espírita, muitos princípios, leis morais, lei disso, daquilo, né? E leis e princípios não se referem a fatos e não se referem a realidades, por assim dizer, empíricas, não são experiências. Inclusive, leis e princípios são impossíveis de se experimentar. Então, não existe a experiência da liberdade, não existe a experiência da igualdade, não existe a experiência do amor, porque trata-se de conceitos filosóficos e metafísicos. O que existe é, havendo a opção por interpretar a vida segundo esses conceitos metafísicos, aí sim, você terá uma série de experiências, de sensações, de sentimentos correlatos, né? Adequados ou consequentes, proporcionais àquelas escolhas existenciais que você fez. No entanto, eu provo muito rapidamente que não são fatos, não são coisas e não são fenômenos da natureza, porque justamente sendo metafísicos, estão além, aquém e de toda maneira desconectados com os fatos e os acontecimentos do mundo da experiência. Por exemplo, o princípio que mede todos os outros princípios é o da razão. A gente poderia também usar palavras como verdade, e a razão, a verdade, né, em nós é aquele parâmetro a partir do qual nós estudamos os outros conceitos, inclusive, mesmo num nível super abstrato, mesmo num nível puramente metafísico. Então, sem conceito de razão, a gente nem começa a estudar esses outros princípios. Kardec, por exemplo, que não está escrevendo para filósofos, está escrevendo para o grande público, uma filosofia, por assim dizer, popular, né, para afetar toda a população, ele não vai se ocupar de definir, por exemplo, o conceito de razão. É um conceito que, se você está escrevendo uma obra metafísica, todo filósofo vai começar delimitando o que é razão, o que é verdade, né? Ou dialética, uma outra palavra que costuma ser um sinônimo também dessas duas. Mas, ao evitar tratar desse tema tão espinhoso, tão complicado, ao pressupor uma certa obviedade na cultura iluminista, na cultura do século XIX, a respeito desse termo, né? Bom senso, lógica, coerência, fundamental o que você está dizendo, ele pressupõe isso tudo para justamente não ter que entrar numa discussão de 500 páginas sobre qual é o fundamento da realidade, qual é o fundamento da razão. As respostas dos espíritos, principalmente no Livro dos Espíritos, vão na mesma direção das escolhas de Kardec. Elas vão o tempo todo enfatizar uma certa desnecessidade, principalmente para o propósito da doutrina espírita, que é moralizar os indivíduos em grande escala, né, uma escala razoavelmente grande, né. Para esse propósito, não seria necessário fazer uma fundamentação metafísica rigorosíssima. Mas, quando a gente passa para o segundo termo, realidade, natureza, né? Esses segundo, esse terceiro termos, eles já evidentemente são termos que vão aparecer numerosas vezes na obra de Kardec, como aquelas estruturas a partir das quais nós julgamos a verdade e a adequação dos outros princípios e dos outros fenômenos analisados pela doutrina espírita. Então, os espíritos vão falar assim do que é e do que não é, que existe e o que não existe, né? Que existe um plano do espírito, mas esse plano ele nunca é o mundo das ideias de Platão, ele sempre está um pouco concretizado, então como se fosse uma matéria quintessenciada. Vocês devem se lembrar aí das perguntas que tratam dessas questões. O termo natureza é um termo pesado para o século XIX, né? Kardec não teria como nem evitar, nem que quisesse, né? E, por fim, justiça,
liberdade, igualdade, amor, são termos que as pessoas não costumam entender como metafísicos, e sim como muito concretos. Veja que, assim como realidade ou natureza, ninguém nunca lambeu a justiça, ninguém nunca sentiu o cheiro da igualdade, ninguém nunca encostou, esbarrou andando na rua com a liberdade, ninguém nunca ouviu o amor, né, acusticamente com o ouvido. São coisas que não existem fisicamente. São padrões, princípios, critérios, ou eu gosto muito da palavra ideais, reguladores, né? Ideais do espírito que regulam todas as outras discussões que a gente tiver, e esses princípios metafísicos são a melhor prova que nós temos de que a matéria não é tudo, de que o espírito é soberano, o espírito é o elemento principal da realidade. Porque se as coisas mais importantes, as coisas que medem o resto da realidade, os princípios, os critérios e as leis que nos permitem ler o resto da realidade, que definem como nós vamos nos comportar, né? Todos esses princípios, eles estão para lá da experiência e para lá do universo físico, né? Então, o animal não conhece justiça, liberdade e igualdade, muito menos amor, né? Que é uma espécie de coroamento, né? A gente vai estudar na próxima aula o princípio da fraternidade, que vem a secularizar, né? Tirar o cunho religioso da palavra amor. É basicamente esse o propósito da palavra fraternidade ali no contexto do iluminismo, né? Mas o amor é uma espécie de supercoroamento, pelo menos dentro da cultura ocidental, da forma como a cultura ocidental evoluiu na direção de Jesus, tá? Não a partir de Jesus, mas na direção de Jesus, 1.500, 2.000 anos depois de Jesus, né? A cultura continua caminhando nessa direção, querendo caminhar nessa direção, e para se chegar ali, outros ideais a serem construídos pela ação inteligente são liberdade, igualdade e justiça. Então, é a ação inteligente do homem que coloca no universo físico, político e social, na prática dos fatos, no mundo dos fatos, essas ideias que a princípio não existem. Quando Sócrates está discutindo lá com os tremendos bandidos, que são sofistas, né? Extremamente maléficos, né? Embora tenha muitos defensores atualmente, né? E está discutindo qual que é o conceito de justiça. Vejam que não existia conceito de justiça. Ninguém havia ainda formulado claramente o conceito de justiça. E mesmo depois de Sócrates, que foi totalmente revolucionário, você vai ver que o conceito de justiça ainda não está consolidado e não é claro para as pessoas. As pessoas vão continuar, e Platão e Aristóteles são fundamentais para a gente entender um pouquinho mais esse conceito de justiça, né? Então, o conceito de justiça, ele foi literalmente inventado. Ele não existia. Era uma lei, né? Como o Kardec usa, às vezes, o termo natureza, uma lei natural, né? Mas o termo mais adequado que aparece no Livro dos Espíritos talvez seja lei da consciência. É uma lei que o ser humano encontra na consciência, mas a razão, o amor, a igualdade, essas leis todas da consciência, elas não estão no homem das cavernas. Elas não estão no animal. Elas não estão no bárbaro, no selvagem incivilizado. Elas começam a ficar claras para a própria consciência quando a consciência se investiga e busca um esclarecimento muito maior do que o do estado de natureza. E é aí que entram no mundo, pela primeira vez, as experiências
né, que são resultado da liberdade, da igualdade, do amor. Até então ninguém tinha concebido aquilo, ou concebia muito vagamente. Aí depois que Jesus fala do amor, isso vira tema. Não era tema para ninguém. Se torna tema para a espécie humana depois que alguém diz, olha, já repararam nisso, nisso, naquilo, se for desse jeito, assim, assim, assado e tudo, tem lá todas as máximas, os exemplos, as parábolas, e através desses recursos a gente entende fundamentalmente a mensagem do amor de Jesus, da liberdade de Sócrates, da racionalidade de Sócrates, da justiça de Aristóteles. Então, essas pessoas estão colocando no planeta Terra padrões de clarificação das leis da consciência que não existiam antes da sua missão, né? Da sua atividade iluminativa. Podemos passar adiante. Então, agora, uma fase muito importante é a gente ver o que os dicionaristas falam sobre esse assunto. O que os grandes especialistas da filosofia referem quando falam de igualdade. O Nicola Baiano, ele vai dizer o seguinte, é a relação entre dois termos, quando um termo pode substituir o outro. Aí eu li aquilo e falei assim, poxa, que pena, ele fez uma formulação lógica, mas não explicou socialmente, politicamente, o que significa, né? É quando um termo pode substituir o outro. Por exemplo, eu tenho 1 mais 1 de um lado do sinal de igual, do outro lado eu tenho 2. E um termo pode substituir o outro perfeitamente. É uma relação de identidade, né? Mas aí depois ele vai explicar que o termo social e político é exatamente esse. É uma relação lógica de paridade ou de equilíbrio em que eu poderia trocar de posição com o Marco e receber os mesmos direitos, os mesmos privilégios ou os mesmos recursos, seja lá o que for, né? Trocando de posição, vamos supor que ele cometeu um crime. E aí vamos agora trocar de posição. Ele não cometeu, eu é que cometi no lugar dele. A justiça acabou esclarecendo que ele mentiu para me proteger, que nós somos muito amigos. Na verdade, fui eu que cometi o crime. A punição que valia para o Marco tem que valer para mim. Isso é o justo, né? E se ele tivesse sido perdoado pelo crime, ao descobrirem que na verdade fui eu deveria ser perdoado. Isso seria igualdade, ser igual ao Marco. Mas se ele, por privilégios ou por preconceitos, ele recebeu um tratamento ou melhor ou pior, ele não é equivalente a mim, né? O Ferrater Mora, que é um outro grande dicionarista, ele vai dizer o seguinte, primeiro, não tem o verbete igualdade, é um livrão desse tamanho, tá, gente? Não tem a palavra igualdade no dicionário de filosofia super grosso, né? Mas ele refere o termo justiça, aponta, né? Olha o termo justiça e mais um ou outro lá. Então, quando a gente vai lá no conceito de justiça, ele explica que justiça pressupõe igualdade. Só é justa a relação em que as duas partes elas têm um equilíbrio ou uma equivalência nas trocas ou nas relações. Tá? Então, quer dizer, eu dei 1 quilo de café e eu recebi X reais. Eu quero saber se esse X reais equivale a 1 quilo de café de fato ou não. Tá? E, por fim, concluindo a partir do próprio Ferrater Mora, a igualdade é um termo criado, é uma ideia, um ideal inventado para estabelecer paridade, simetria e equilíbrio entre coisas ou pessoas quando são comparadas em relação à troca ou substituição. Quando eu falto no serviço, eu ligo antecipadamente e falo, hoje eu não vou dar aula. Quem pode me substituir? Tem que haver uma relação de paridade, de proporcionalidade.
tem que ser um professor de filosofia, tem que ser alguém que conhece mais ou menos bem essa matéria. Então, essa seria uma troca justa, caso eu falte no trabalho, né? E assim por diante. Pode passar. Bom, o Blackwell Companion, né, um livro importantíssimo, aliás, tudo da Blackwell é muito importante, costuma ser um paradigma de manuais, né? Eles têm um manual que é absolutamente definitivo sobre filosofia política contemporânea, tá? Metade do século XIX para frente. E um artigo do Richard Arnson diz o seguinte: igualdade é o ideal que propõe ou a igualdade de recursos e meios, quer dizer, o nivelamento total das ferramentas de atuação, tá? Recursos e meios, por exemplo, o mesmo salário para todo mundo, né? Ou as mesmas ferramentas, tá? Ou igualdade de condições e possibilidades de livremente buscar recursos ou ferramentas. E aqui, o artigo todinho do Arnson, ele é baseado nessa contraposição e ele diz: as pessoas se matam por conta de essa sutil variação da interpretação do que é que significa igualdade. Então, para uma doutrina política, por exemplo, mais liberal, igualdade é a paridade de acesso, condição e possibilidade, por exemplo, de enriquecer, ou de representação política. Para o socialismo, por exemplo, igualdade é a paridade dos recursos mesmo, ou das ferramentas, é a distribuição equânime do recurso e da ferramenta, e não a possibilidade de alcançar. Pode passar. Bom, a conclusão dele, tá, gente? Nada disso aqui estou citando os autores. Conclusão dele, seguindo Rawls, que ele considera o papa, né, da filosofia política, ele vai dizer que a desigualdade de recursos e poderes não é um problema quando o sistema maximiza o bem-estar e as possibilidades daqueles que estão na camada inferior. Vejam bem, parece que ele está fazendo uma defesa de um espectro político mais liberal, mas, na verdade, ele está alegando que ele está fazendo só o uso da lógica. Por quê? A disparidade ou a desigualdade de recurso seria um problema se representasse uma indignidade ou uma desvantagem competitiva real, principalmente para a classe prejudicada, para a classe inferior. Mas, se a opção, né, é a regra lógica que ele coloca, se a opção for entre um sistema que é intrinsecamente injusto e um sistema que é justo e que produz bem-estar, mas onde há grandes assimetrias, por exemplo, de poder ou entre ricos e pobres, essas grandes assimetrias não seriam um problema porque elas não estão produzindo nem indignidade e nem mal-estar. Claro, isso aqui também é quase utópico, mas seria o cenário no qual a desigualdade não faria diferença nenhuma, ninguém deveria se queixar disso, segundo ele. Podemos passar. Bom, sendo um ideal moral, a igualdade deve estar em harmonia com as demais virtudes. Isso é uma lei fundamental da ética, tá? Então, o princípio número 1 da ética talvez seja esse. Depois das definições básicas do que é certo e errado, do que é ético e antiético, primeira questão ética fundamental é que é falso que um sujeito pode evoluir em apenas uma virtude, negligenciando as outras. Às vezes a gente faz essa piadinha no movimento espírita. Eu vou deixar esse lado aqui para a próxima encarnação e eu vou focar em ser bom nisso, vou ser honesto. Porém, isso é falso, é um sofisma. Se eu não sou verdadeiro, eu não estou sendo justo com as pessoas, porque eu estou enganando-as, eu estou mentindo para as pessoas. Então, ser falso, do ponto de vista apenas da informação, já impossibilita que eu seja justo.
impossibilita que eu seja caridoso, porque ser caridoso é oferecer o melhor a cada pessoa, é promover cada pessoa da maneira mais adequada possível, né? Impossibilita que eu seja corajoso, né? Porque a coragem, ela está intimamente ligada à capacidade de dizer a verdade. Impossibilita que eu tenha maturidade, autocontrole, porque também a verdade é fundamental e a disciplina, a clareza, a transparência de dizer, ai, gente, desculpa, fui eu que fiz. Me perdoem, mas esse erro aí que vocês encontraram no trabalho, esse objeto que você achou quebrado, seu carro que foi roubado, tal, fui eu que fiz. Eu peguei o carro, eu que cometi o erro no trabalho. Então, ter essa capacidade de evidenciar o seu erro é uma grandeza moral tremenda, né? Então, Sócrates, Platão, Aristóteles e depois todos os filósofos vão concluir que é impossível adquirir apenas uma excelência moral. Ou você não as tem, ou você vai adquirindo excelência moral de uma forma mais ou menos harmônica. Claro que com aqui e ali os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Todo mundo tem um ponto mais fraco, todo mundo tem pontos fortes, mas quando a gente diz essa pessoa é uma pessoa de caráter, a gente não está falando de 3 virtudes, negligenciando outras 4. Quando a gente diz que a pessoa é uma pessoa horrível, que a pessoa é uma pessoa de mau caráter, a gente não está falando de um defeito e a pessoa tem um lado excelente. Não, a gente percebe que há um estado de degeneração generalizado, uma pessoa quando ela é muito ruim, e quando a pessoa é muito boa, como um santo, um mártir, né, um herói, a gente nota que ela tem um estado de excelência também generalizado. Tá? Isso é a percepção já dos primeiros pensadores sobre o assunto. Confúcio vai dizer a mesma coisa, né? Jesus vai dizer a mesma coisa, que não importa seguir regrinhas. Né? A gente acha que é possível ser moral em um aspecto e imoral em outro, porque a gente acha que moralidade é regrinha. É seguir o mandamento A, mas eu não sigo o B. Não, moralidade, como todos os mestres espirituais e filosóficos mostram, é uma capacidade de grandeza de consciência. Então, inclusive, eu posso, às vezes, infringir algumas regras, alguns mandamentos, né, em função de uma nova forma de enxergar as coisas. Como Jesus vira e desrespeita o sábado, não lava as mãos, né, e mostra para as pessoas, não, isso não é o moral. É uma coisa que transcende as regrinhas, né? Então, é necessário para a igualdade, né? Isso aí, quem lê, nota que são as virtudes de Sócrates, né? Caminho do meio, sem exageros, humildade intelectual, eu sempre tenho algo a aprender com os outros, eu não sou o dono da verdade, paciência e cuidado ao marcar posição, muito cuidado ao bater o pezinho e falar assim, ah, não, mas é assim, isso é errado, tal, né? E, por fim, abertura para o diálogo, né? Que eu me permita aprender com uma pessoa que pensa o oposto do que eu penso. Pode passar. Bom, Aristóteles, que é a inteligência encarnada, né? Realmente um sujeito que quanto mais inteligente o filósofo é, mais ele louva Aristóteles. A gente pode dar como exemplo São Tomás de Aquino e Leibniz, respectivamente, o mais extraordinário da Idade Média, o mais extraordinário da modernidade, e os dois vão virar e vão dizer que Aristóteles é inteligência suprema encarnada, né, desse plano finito. Ele diz o seguinte: justiça é dar a cada um o que é devido, o que lhe é devido, a cada um o que essa pessoa merece. Se for a bronca para um e um prêmio para o outro, esse é o justo. Então, o injusto, logicamente, é dar aquilo que é indevido. A criança está péssima, comportamento horrível, é o que mais a gente vê hoje. É premiada, né? Recebe tudo, todo mundo faz todas as vontades.
o outro é uma pessoa super boa, super esforçada, mas por algum outro motivo qualquer, não é reconhecido. Pode passar. Então, o problema é o seguinte: se todos os grandes pensadores são metafísicos, ou seja, são espiritualistas, por que é que o materialismo tem tanto apelo? Por que é que as pessoas pensam de maneira materialista, principalmente em relação à liberdade, igualdade, fraternidade? Por que elas pensam de maneira, às vezes, econômica, quando o princípio, no fundo, é espiritual e metafísico? Bom, basicamente, não é nenhuma novidade, não é do nosso tempo isso, né? Sócrates e Jesus foram mortos e perseguidos basicamente por materialistas, por pessoas que se incomodavam com a espiritualidade e a transcendência da sua mensagem. O quão abstrata, quão universal era essa mensagem, né? E o materialismo tem um apelo natural porque o ser humano tem horror da morte, tem, por natureza, para sua própria proteção, inclusive, medo da morte, ao ponto de não querer nem pensar nela, né? E uma tendência natural a buscar o prazer e fugir da dor. E isso é perfeitamente normal. Aliás, um dos pais da igreja, um dos doutores da igreja, Santo Tomás de Aquino, que era um padre e era um dos principais teólogos católicos, diz o seguinte: o prazer é a forma que Deus tem de dizer que aquilo é bom. Veja que coisa assustadora para quem geralmente imagina os padres como aqueles sujeitos recalcados, que combatem o prazer e se causam um mal-estar, né? Então, Tomás de Aquino, na Idade Média, diz assim: se dá prazer é bom, porque é a forma que Deus escolheu de te alegrar com aquele fenômeno, com aquele processo, com aquela ideia, seja lá o que for. Evidentemente, há prazeres que podem acompanhar tragédias. E aí a sabedoria, a inteligência é você evitar a dor, o vício e a tragédia que possa vir acompanhar de um prazer. Nesse caso apenas, os prazeres são tentações perigosas. Podemos passar. Então, quais são as aplicações políticas da ideia de igualdade? Em primeiro lugar, nós temos um discurso que é absolutamente divisor de águas, que foi um concurso elaborado por uma academia de Paris, que pedia para várias pessoas mandarem ensaios sobre a desigualdade, né? Particularmente econômica. E Jean-Jacques Rousseau, relativamente jovem, quase mendigando, né, num estado de grande penúria material, diz a lenda que ele teria redigido assim papéis de pão, alguma coisa assim, ou folhas, né, de rascunho dos colegas descartadas, esse discurso icônico sobre a desigualdade entre os homens, né? Nesse discurso, o Rousseau, que influenciou diversos, se não todos os outros pensadores posteriores em relação a esse tema, ele vai dizer basicamente o seguinte, que a desigualdade ela não é natural e decorre dos vícios humanos. Ou seja, a sociedade, de alguma maneira, o ser humano produz a desigualdade. Mas isso não vem de Deus, da forma como Deus criou o mundo ou concebeu o mundo. Ao mesmo tempo, quase, ou 5, 10 anos depois apenas, nós temos a Revolução Americana. Quando a Revolução Americana começa, a primeira coisa que o governo britânico faz é os acusar todos de bandidos. Né? Falar assim, olha, vocês são criminosos, vocês devem lealdade ao rei, vocês só são deputados e juízes aí nas colônias porque foram aí colocados pelo poder da coroa, e, portanto, todos são criminosos. Vocês deveriam se envergonhar, inclusive como cristãos, de cometer o crime de dissidência contra a coroa, contra o governo. E aí, eles ficam incomodados com isso. Você vê que não era uma coisa interesseira. Eles vão se reunir muitas vezes, principalmente nas igrejas,
e que era também um terreno neutro, que não era tão controlado pelo Estado, o Estado estava ligado à coroa, né? Então, nas igrejas, também elemento visceral da cultura americana naquele período distante, né? Um sujeito chamado John Adams, que às vezes, em favor da genialidade de Benjamin Franklin, os biógrafos, os historiadores, para louvarem Benjamin Franklin, acabam diminuindo a figura de John Adams e transformando ele num advogadozinho mequetrefe, chato, meio enrolão e tal, tecnicista. Mas, na verdade, foi o John Adams um dos principais responsáveis, junto com alguns filósofos, pela ideia de que superior à lei da coroa existe a lei de Deus. E é daí, da lei de Deus, que nós recebemos a igualdade, a liberdade e a justiça, né? Essas noções derivam lá de Moisés, dos 10 mandamentos, e derivam principalmente de Jesus, que igualou de maneira idealista todos os homens, definiu todos os homens como tendo potencial para a salvação, potencial para a santidade, né? Declarou: vós sois deuses, né? Tudo é possível aquele que quer, né? Pedi e obtereis, né? O pai não nega ao filho um pão, ou quando pede um pão lhe dá uma pedra, quando pede um peixe lhe dá uma serpente, né? Quão melhor não será o vosso pai que está nos céus. Então, ao estabelecer essas noções de bondade, de justiça, de dignidade humana, de sacralidade da vida humana, Jesus Cristo nos colocou uma lei que está muito acima da lei humana. E aí tem até a icônica frase, né, que o John Adams teria dito, né? Essas leis as recebemos diretamente das mãos do Criador. Não serão as mãos humanas que as derrogarão, né? Quase no mesmo espírito, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, na França, depois na Revolução Francesa, vai espelhar essa noção bem aos moldes iluministas, assim, tentando tirar um pouco a religião do centro da discussão sobre virtudes. Pouco também depois, né, alguns poucos anos, paralelo à Revolução Francesa, mais ou menos na mesma época, Immanuel Kant vai fazer uma defesa que é absolutamente impecável da dignidade humana. A gente não vai ter tempo de expor isso aqui, mas isso é talvez um dos motivos pelos quais Immanuel Kant é um dos mais famosos, mais importantes pensadores da modernidade, né? Essa noção dele não foi superada, não foi derrubada por nenhum outro pensador posterior, ao passo que Rousseau, em alguns aspectos, ele é um autor que inspira mais um democratismo de maioria autoritária, né? E Immanuel Kant não é um pensador que não teria esse defeito, não padece desse mesmo defeito. Bom, e por fim nós temos as várias opções socialistas, e aqui eu queria enfatizar o termo vários, eu deveria até ter colocado socialismos, que é também um fenômeno da época de Kardec, e por isso muito importante para a gente entender a noção espírita que se desenvolve entre Kardec e Leon Denis, que é o momento áureo do socialismo também. Basicamente prega atuação prática política, então é menos filosófico que todas as alternativas anteriores, porque o seu objeto não é o estudo da igualdade, nem a definição da igualdade, mas partir para a execução e aplicação da igualdade efetiva. Podemos passar. Então, temos vários tipos de socialismo. Precisa tomar um certo cuidado com do que é que você está falando quando você fala de socialismo. Pode dar 1 ou 2 cliques. Então, em primeiro lugar, temos o utópico. O socialismo utópico, ele, inclusive, se associa muitas vezes ao espiritualismo. Ele vai dizer que a igualdade é o resultado natural do melhoramento dos indivíduos. Então, ele tem, digamos assim, de socialista, a ideia de que a evolução fatalmente levará a uma igualização
dos recursos e das condições materiais. Porém, ele difere fortemente, por exemplo, do marxismo, ao dizer que isso acontecerá através do melhoramento moral de cada indivíduo. Você se melhora e, ao se melhorar, você olhará para o lado e falar assim, não posso aceitar um morador de rua, por exemplo. Isso vai fazer com que as mazelas sociais sejam eliminadas de maneira natural como consequência do melhoramento individual. Marx diz mais ou menos o oposto, né? A igualdade ela depende de certas condições estruturais, sociopolítico-econômicas, tá? Que não serão criadas pela classe dominante, porque é uma perspectiva muito materialista. Então, a igualdade ela depende da máquina, por assim dizer, social, política e econômica. Quem está lucrando com a desigualdade não vai ceder, portanto, a luta de classes ela é uma inevitabilidade da natureza social, e esse conflito entre os poderosos e os oprimidos, nesse conflito, aquilo que a classe explorada fizer é legítimo, inclusive matar, por exemplo, os burgueses, né? Podemos passar para o próximo. O socialismo fabiano, né, que vem, história complexa, né, mas resumindo bastante, vem da Fabian Society, na Inglaterra. Ele tem, originalmente, pelo menos, o lema vencer o capitalismo pelo cansaço. Então, é uma ideia nem tão utópica e individualista quanto a do socialismo utópico, e também nem tão radical revolucionária quanto a do marxismo, né? Mas é a ideia de que nós vamos combatendo as desigualdades e o capitalismo até que em algum momento a sociedade não resista mais, essas estruturas vão cair por si mesmas. É uma noção também um pouco idealista, no sentido de que o progresso fatalmente vai trazer a derrocada das estruturas capitalistas. E aí, por fim, a gente tem o socialismo, que seria puramente moral, que não é um socialismo de base política como os outros anteriores. Ele se confunde até com o liberalismo moral, isso é interessante. Também não é todo liberalismo que é de base moral, alguns são puramente econômicos ou políticos, mas há várias doutrinas liberais que são morais, né? Então, é engraçado isso, né? Nesse ponto da ênfase na moralidade, há uma convergência entre socialismo e liberalismo. Então, sobre todos esses autores que eu estou comentando e vou comentar nos próximos slides, eu escrevi artigos sobre isso, então, ou nos meus livros mesmo aí citados, vocês acham análises disso, tá? Então, o socialismo puramente moral, ele não prega meta política ou social, né? Ele não diz como é que deve ser a sociedade do futuro, tá? Mas ele não milita, não tem agenda, mas ele é puramente ideal e fala sobre a harmonia e a equanimidade entre os homens. Leon Denis, no seu livro Socialismo e Espiritismo, advoga exatamente esse perfil de socialismo moral que, para alguns, inclusive para muitos marxistas, por exemplo, nem seria mais socialismo. Seria uma espécie de... seria uma espécie de pensamento burguês, na verdade. Podemos ir para o próximo. Bom, entre os liberais sociais, ou com preocupações sociais, e a social-democracia, também nós saímos tanto do extremo que começa a haver uma certa confusão, ou, na melhor hipótese, um diálogo saudável aí, né? Então, nós temos como exemplo Milton Friedman, que tem uma preocupação com as mazelas da pobreza e concebe até a noção assim de um salário-desemprego ou de uma assistência social, né? E melhor ainda, no espectro liberal, talvez o mais profundo, né? O mais filosófico pensador da tradição liberal, Alexis de Tocqueville, ele vai justamente propor uma série de mecanismos para sanar a pobreza sem impactar nas liberdades individuais, nos direitos dos indivíduos, né? Ou seja, sem trair as noções de liberdade em favor das noções de igualdade, né? E do outro lado do espectro, mas também tendendo ao centro, então, por exemplo, Keynes, Kenneth Galbraith e Anthony Giddens,
tá? Anthony Giddens, que inclusive para alguns vai propor um tipo de terceira via que seria uma conciliação entre centro-direita e centro-esquerda, mas mais tradicionalmente é entendido sim como ainda social-democrata, ou seja, mais centro-esquerda do que centro-centro, né? Embora ele tenta, em alguns aspectos, assim, se promover como produzindo uma terceira alternativa a liberalismo e socialismo. Bom, o que é que esses dois pensadores pensam fundamentalmente? Que é preciso, sim, uma intervenção vigorosa estatal na direção da igualização de condições, oportunidades e também um pouco de recursos, mas sem matar a galinha no processo, né? Então, sem destruir completamente o capitalismo e a democracia. Então, por isso, uma social-democracia e não um socialismo, por exemplo. Podemos ir para o próximo. Bom, e aí chegamos finalmente no Livro dos Espíritos. Tudo que a gente viu agora são as doutrinas do mundo, né? O que é que o mundo diz sobre o assunto. No Livro dos Espíritos, como vocês leram a questão 803, pergunta se os homens são iguais, e os espíritos respondem que sim, todos tendem para o mesmo fim, Deus fez suas leis para todos. Aqui já temos um problema grave, porque como nós acabamos de ver, toda a tradição filosófica e toda a tradição política discute a igualdade como um ideal a ser realizado. O Livro dos Espíritos alega que a igualdade já foi realizada. Não é uma meta, não é algo que precisa ser realizado. É algo que é constitutivo da natureza. Nós já somos iguais. Logo, tem alguma coisa de estranha aí, né? Deve ser por isso que Rousseau aparece também na codificação, né? Mas com certo upgrade, talvez. E, fundamentalmente, o que os espíritos estão dizendo é que as leis de Deus não garantem nenhum tipo de injustiça, nenhum tipo de desigualdade no sentido negativo que a gente as concebe, tá? Então, vamos para o próximo. Comentário de Kardec. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Tá vendo que ele está explicando o que é igualdade? Está explicando o que é igualdade de natureza. Todos nascem fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, corpo do rico se destrói como do pobre, Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Superioridade natural. Esse é o termo que Kardec coloca, tá? Próximo. Por que Deus não deu as mesmas aptidões, então, a todos os homens, né? Kardec está pensando assim, pô, os espíritos acabaram de afirmar que o ser humano é igual, todos são iguais. Mas eu estou vendo, né? Eu percebo que não são. O que está acontecendo aí, Deus? Né? Vamos ver a resposta. Deus criou todos os espíritos iguais. É que a minha leitura, os negritos são a minha leitura, tá, gente? Deus criou iguais, tá? Podemos ir para a próxima. Cada um deles viveu mais ou menos tempo e realizou mais ou menos aquisições. Então, os espíritos estão defendendo aí o tipo de meritocracia natural, né? Aquele que mais fez, tem mais. Como é que Jesus diz? Dar-se-á aquele que tem, né? Ao que muito foi dado, muito será cobrado, mas dar-se-á também aquele que tem. O trabalhador é digno do seu salário, né? Bom, a diferença está no grau de experiência e na vontade. Veja bem, experiência acumulada e força, esforço, dedicação, né? Vontade, que é o livre-arbítrio. Né? Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, mas ele está enfatizando aqui que não há disparidade, não há desigualdade. Começam todos iguais, Deus criou iguais. Alguns, por mais esforço, ou porque estão há mais tempo na estrada, mais avançaram, tá? E isso lhes dá talento musical para um, talento matemático para outro, o outro fala bem, o outro tem mais autodisciplina, né? Enfim, próxima
próximo slide. A mistura das aptidões, olha que interessante. Então tá, os espíritos são assimétricos. Por que eu não mando todos do grau 2 para um planeta, todos do grau 3 para outro planeta, todos do grau 1 para outro planeta, né? A mistura desses graus discrepantes é necessária a fim de que cada um possa contribuir com os desígnios da providência. O que um não faz, outro faz. Então, é a ideia da diversidade, do enriquecimento, da assimetria. Então, embora Deus tenha criado todos iguais, e cada um se fez mais ou menos de acordo com a sua capacidade, gosto e tempo disponível, né? Sua velhice, no final das contas, Deus volta esses espíritos todos para os mesmos fóruns, para as mesmas praças de encontro, e quiçá alguns inferiores possam ir para mundos um pouco melhores, e outros de mundos melhores possam vir para cá, e por assim diante. O intercâmbio muito amplo, né? Para que uns aprendam com os outros, uns façam o que outros não conseguem fazer. De modo que há uma divisão natural de competências e de funções, né? Uns são líderes, outros são liderados, assim por diante, né? Além disso, todos os mundos, ele generaliza aquilo que a gente pensa no padrão da Terra, né? Os espíritos generalizam para o universo, né? Todos os mundos são solidários entre si, fortemente assimétricos, porque as suas comunidades evoluíram mais ou menos, mas sendo solidários entre si, espíritos melhores vêm aqui habitar para dar o exemplo. Então, essas grandes assimetrias que nós encontramos fazem de um sujeito extraordinário, né, que chama atenção, que tem muitas habilidades que as outras pessoas não têm, um Leonardo da Vinci, né, um Goethe, um Aristóteles. Essas pessoas vêm dar algum exemplo para aqueles que ainda não têm essas competências, para que vejam até onde o ser humano pode chegar. Próximo. Então, depois da 805, eu nem vou ler a pergunta, eu vou para o comentário de Kardec depois da pergunta, que é realmente, assim, fulminante, né? Assim, Kardec conclui, a diversidade das aptidões do homem não se relaciona com a natureza íntima de sua criação, mas com o grau de aperfeiçoamento que ele tenha chegado como espírito. Deus não criou a desigualdade, mas permitiu diferentes graus de desenvolvimento se mantivessem em contato. Pois bem, isso só faz algum sentido graças ao princípio da reencarnação. Então, o elemento que possibilita o espiritismo fazer essa afirmação absurda de que a igualdade já existe. A igualdade é fato. Os espíritos são todos iguais, né? Sendo que há assimetrias que ele, nas próximas perguntas, está justamente enfatizando, né? E igualizar essas assimetrias com uma radical igualdade de valor do espírito na sua criação, uma igualdade de potencial de todos os espíritos na sua criação, essa igualização desses dois termos aparentemente contraditórios, ela é fácil de fazer através da lei da reencarnação. Isso não aparece só em Kardec, não aparece só nas obras espíritas, dos espíritos, aparece em vários outros autores, né? Eu fiz questão de traduzir do alemão uma obra de Lessing que fala exatamente a mesma coisa, 80 anos antes do Livro dos Espíritos, quando Lessing vai dizer assim, olha, eu não sei como é que é, Deus não me contou, né? Não apareceu nenhum espírito para me dizer, mas raciocinando aqui, quando eu vejo um Jesus, quando eu vejo um Sócrates, quando eu vejo um Isaac Newton, eu sei que essa pessoa não é do nosso gabarito, né? Essa pessoa, ela não está um pouquinho avançada, mas ela está 20 degraus à frente
da nossa escala geral, assim, inclusive considerando os mais inteligentes que a gente conhece, as pessoas mais dignas, as mais sábias, tal, né? Ou seja, essas pessoas, Lessing conclui, elas têm que ter vindo de outros planetas. São pessoas que já fizeram o progresso, passaram por outras escolas, por assim dizer, estão já terminando a faculdade, ou já terminaram a faculdade, e voltam para o jardim de infância para pacientemente ensinar as primeiras regras, as primeiras letras, as primeiras noções de certo e errado para as pessoas. Mas eles fazem isso com tal segurança, com tal desenvoltura, com tal cabedal, que é muito evidente que essas almas não se formaram por aqui. Elas já estão muito, muito à frente e se formaram em outras paragens. Vejam que tese absurdamente ousada. O sujeito que está escrevendo antes da Revolução Francesa, no meio do iluminismo, e que ousa destruir a sua reputação dizendo coisas tão atípicas, né? Bom, podemos passar mais um. Para que é essa ópera toda, Kardec vai dizer? A fim de que os mais adiantados ajudem os atrasados a progredir. Deveria ser um motivo de ressentimento, né? Na verdade, deveria ser para nós um motivo de grande alegria que para o nosso mundinho miserável vieram pessoas como Beethoven, ou Leibniz, ou Aristóteles. Também a fim de que os homens, necessitando uns dos outros, compreendam a lei de caridade que os deve unir. Então, essas assimetrias fazem com que haja divisão de tarefas. A divisão de tarefas, muito assimétricas às vezes, mais intelectuais, mais braçais, tal. Umas exigem uma certa violência, uma certa agressividade, um certo primitivismo. Outras exigem uma certa delicadeza que torna o sujeito frágil. Ele se torna incapaz de ser, por exemplo, um segurança, né, de um ambiente tenso, né, ou um policial e tudo. Ele é excessivamente delicado para aquilo, mas para a função dele ele é perfeito. Então, isso faz com que as pessoas, no final, necessitem umas das outras, porque as suas características não os permitem cobrir todas as funções. Tá? Então, tem uma matemática, uma fórmula lógica que muito bem amarradinha, muito bem costurada nessas três primeiras questões. Tá? Podemos passar. E aqui, hoje é o dia, né, gente? Hoje nós estamos comemorando uma das mais importantes figuras defensoras da igualdade de toda a história, né? Eu devo ao meu grande amigo Alexander Moreira ter sido contaminado com essa paixão pelo Martin Luther King, né? É um personagem sobre a qual eu ouço esse meu amigo falar há já 15 anos, e por causa dele fui ler os livros, biografia e tal, e recentemente descobri que ele era um competente filósofo político, ou pelo menos era um leitor competente, escrevia poucos ensaios, mas muito bons, muito profundos, de filosofia política. E o que fez desse sujeito talvez o maior ativista da humanidade, se não é o maior, é um dos 3 maiores ativistas em favor da igualdade entre as pessoas da humanidade toda. O que fez dele isso era, segundo as palavras dele, tá? Não sou eu que estou dizendo, o apego a basicamente 3 figuras icônicas do pensamento, né? Jesus, obviamente, era um pastor batista, né? O ideal de igualdade já vinha ali das mãos de Deus, como disse o John Adams. Sócrates, que era a noção de confiança e fé no diálogo, por mais absurda que seja aquilo que a pessoa está dizendo, aquilo que a pessoa pensa, o que ela está falando, você fica calmo, continua dialogando e tenha fé de que quem te cospe, quem te dá um tapa na cara, quem te chuta, quem põe você na cadeia, se você persistir no diálogo, você vai conseguir, não de todos, mas da maioria, você vai conseguir a mudança da mentalidade, desde que você esteja defendendo a verdade, desde que você esteja defendendo o certo.
Então, essa convicção inabalável no diálogo, ele tomou de Sócrates, palavras dele mesmo. Terceiro, uma fé também de adamantium na dignidade humana. Isso ele tomou de Immanuel Kant, né? Para ele, um dos maiores filósofos que ele admirava justamente por fazer uma defesa profundamente lógica e metafísica da dignidade da pessoa humana. Podemos passar? Lembra lá no começo que havia um meme com as caixinhas e uma tentativa de alguma maneira artificial, promover uma igualização das pessoas? No final das contas, a proposta espírita parece que inverte um pouco o ônus da prova, inverte a questão toda. E esse é o último slide, tá? Já percebi que eu ia falar pouco, acabei falando muito. Porque o espiritismo vai colocar a igualdade desse tipo. É a igualdade da concepção do espírito. Assim como os bebezinhos, não tem um que fala bem, outro que fala mal, não tem um que é um super competente, outro é um incompetente, não tem um que é um degenerado vicioso e o outro é certinho e floresce em virtudes, né? Os bebês são muito iguais, eles são um modelo material, pelo menos, para esse mundo que a gente conhece, de uma igualdade muito radical, né? Mas essa igualdade também, assim como o Espiritismo diz, ela não é a melhor forma que a gente pode atingir, né? É ideal que cada um cresça para ter o estilo de vida que quer e que construiu com o seu desejo, sua vontade, seus ideais, seus sonhos, sua concepção, e isso vai produzir assimetrias entre essas pessoas daqui a pouco. Daqui a 10 anos, eles não vão estar assim. Quem observa bebês, eu recentemente na minha vida, eu passei muitos anos observando bebês e crianças pequenas, né? Porque eu as tinha. E uma coisa fascinante deles é que eles não diferem em assunto nem em interesses muito pouco, aliás. Então, quanto mais cedo, quanto mais jovem é a criança, mais imediatamente ela se enturma. Justamente porque os bebês são profundamente iguais. Eles são quase o mesmo, assim. Você se confundir um pouco, né? Você piscar o olho, você leva o oposto para casa. Né? Quando as crianças têm 2, 3 anos, elas já começam a falar, não quero brincar disso. E pronto, já começou. Então, assimetrias produzidas pela pura liberdade, pelo exercício do livre-arbítrio, vão fazer com que seja difícil reconciliar essas crianças que há 1 ano atrás, 2 anos atrás, era facílimo de conciliar. E assim, na vida adulta, a gente vai encontrar, né, nichos e bolhas que as pessoas simplesmente separam o seu estilo de vida de uma maneira absoluta. Não, isso é uma profunda verdade. Alguém disse aqui, os bebês são tirânicos. Exatamente, no estado de natureza, o bebê é o puro egoísmo. Agora, engraçado, nós os adoramos. A coisa mais encantadora do universo é o bebê, né? O animal também é o puro egoísmo. O animal é puro ego. Nós adoramos os animais, né? Minha cachorra, meu gatinho. Eu acho eles magníficos. Eles não têm virtude nenhuma, têm nenhuma qualidade de caráter, né? Então, assim, a natureza põe em nós um otimismo profundo, porque em toda a vida, em toda a consciência, em todo o primórdio que seja de espírito, nós vemos o potencial. E nesse potencial a gente enxerga, às vezes, amor, nobreza, felicidade, dignidade, futuro, florescimento, que às vezes nem estão ali. São só realmente uma promessa do porvir. Bom, eu acho que é isso que eu tinha para dizer e estou animado para ouvir o que vocês acharam dos meus devaneios sobre a igualdade.